Boa tarde, início de noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar, o seu canal sobre motores e injeção eletrônica. Ali já está no pôr do sol, olha lá, ó, o céu ficando com aquela cor bonita de pôr do sol. Já está ficando aquela coloraçãozinha bonitinha de pôr do sol. E a gente vai aqui num Civic G8 2009, 1.8 16 válvulas flex, para uma revisão que vai envolver limpeza de bico, limpeza de corpo, regulagem de válvula, limpeza das velas, troca da correia e do tensor da correia, tá certo? E nós vamos acompanhar juntos aí essa manutenção. Esse carro aqui, o cliente levou ele, comprou ele tem pouco tempo, levou ele para poder trocar aqui o anel de vedação da tampa aqui, do fundo do cabeçote. Aí o rapaz, para poder trocar, obviamente tem que desmontar aqui a caixa do fio de ar. Aí ele desmontou a caixa do fio de ar e viu que o corpo borboleta estava sujo. Aí eles fizeram uma limpeza ali do corpo borboleta e só limparam ali por fora ali, superficialmente ali mesmo com ele no lugar ali, tudo tal. E aí depois disso, meu amigo, o que aconteceu? O carro agora está acelerado, está oscilando a rotação, né? Variando a marcha lenta, vamos dizer assim. E aí isso é por quê? Porque faz a limpeza e não faz a reprogramação do sistema. Linha Honda não gosta de ter corpo limpo, né? O corpo que é 100% eletrônico. A linha Honda não gosta de ter o corpo limpo e não programado. Não funciona. Vai ficar acelerado, vai ficar oscilando a rotação, ou vai ficar querendo morrer. Você liga o ar-condicionado, o giro cai, depois sobe lá em cima, depois volta, ou então o carro apaga, né? Linha Honda limpou o corpo de borboleta, os corpos de borboleta 100% eletrônico. Fez limpeza no corpo, tem que limpar direito, não é aquela limpezinha meia boca não, tem que limpar direito, né? Remover o corpo daí, fazer a limpeza, botar o corpo no lugar de novo e fazer a reprogramação. Senão, não fica bom. Reprogramação de corpo de borboleta. Essa semana teve umas 3 pessoas que entrou em contato comigo no WhatsApp querendo tirar dúvida. Teve um rapaz mesmo que os caras lá, os mecânicos lá da cidade lá, tinha 2 dias que estavam lutando com o carro, tentando programar a marcha lenta do carro e não conseguia fazer programar. Por quê? Porque estava fazendo o procedimento errado, né? Não estava executando o procedimento da forma certa. Nesse vídeo eu vou ensinar o procedimento da forma correta de programar esse corpo aí, né? A forma certa de limpar e a forma certa de programar esse carro. Nesse vídeo eu vou ensinar aqui, porque tem muita gente que não conhece o procedimento, aí por não conhecer o procedimento, o que acontece? A pessoa fica lá lutando, tudo num programa, e não dá certo, porque não executa da forma certa, tá certo? Então a gente vai começar a desmontar ele agora, provavelmente aqui agora só amanhã de manhã que eu vou gravar de novo, porque hoje eu vou desmontar tudo, deixar tudo desmontado, e amanhã a gente continua. Maravilha, galera, já desmontamos tudo que a gente precisava aqui no nosso Civic. Bico injetor, tampa de válvula, vela, corpo de borboleta tá fora, caixa do filtro de ar, já tiramos aqui o alternador, polha da bomba d'água e o tensor, né, que vai trocar tudo aí. A nossa bancadinha tá tudo aí na bancada, vai passar tudo pelo aquele processo de limpeza, né? Limpar tudo, tirar o sensor de fluxo de ar para lavar a tampa da caixa, lavar tampa de válvula, aqui vai trocar, mas vamos lavar os parafusos, lavar tudo isso aqui, fazer a limpeza geral. As velas do carro tá boa, vai fazer só uma limpeza nelas também. E aí, maravilha. Corpo de borboleta. Vamos lá aqui pro corpo de borboleta. Deixa eu pegar daqui. Deixa eu botar ele pra cá aqui. Vamos lá. Qual era a principal reclamação do cliente nesse carro aqui? Ele falou bem assim, olha, Denis, levei o carro pro mecânico, o mecânico tirou aqui a caixa do filtro de ar, porque precisa tirar. Para tirar aqui essa caixa plástica aqui, ó, ela tem que deitar para cá para fora, para a gente ter acesso a um tampão que tem aqui, que tem um anel de vedação, que quando ele estraga, ele fica vazando óleo do motor aqui pelo cabeçote, escorre em cima do câmbio e meleca o câmbio todinho aqui. Aí começa a vazar lá embaixo, e aí, às vezes a pessoa pode até acreditar que seja retentor do volante do motor vazando, quando na verdade o vazamento vem daqui de cima. Então quando o mecânico foi fazer vamos dizer, essa manutenção aqui, ele olhou o corpo de borboleta, porque estava sem a caixa de fio de ar, e viu que tinha muita sujeira no corpo. E aí ele falou
pro dono, ó, tem muita sujeira aqui no corpo, então a gente pode fazer uma limpeza. Aí o que eles fizeram? Fizeram aquela limpeza com o corpo de borboleta no lugar sem remover, onde você faz o quê? O corpo lá fica instalado nessa posição no carro, né? Ele fica mais ou menos na diagonal assim, ó, nessa posição. E aí o que acontece ali, ó? Tá vendo a borboleta lá, ó? Tá limpa, mas não tá 100% limpa. Ó. Aqui também tá aspecto de limpinha. Só lá em cima que tá no aspecto mais sujo lá, ó. Aqui no aspecto mais limpo. Aí você olha as paredes por dentro, ó. Tá tudo limpinho. As paredes, tudo show de bola. Por quê? Porque aqui foi aquela limpeza efetuada de forma que a pessoa só aplica ali o descarbonizante com o carro funcionando. E aí limpa tudo aqui e fica tudo lindo e maravilhoso. Só que aí, o que acontece? Aqui aconteceu duas coisas. Primeiro que a limpeza não foi 100%, porque esse tipo de limpeza nunca fica 100%, tá? Essa limpeza onde você aplica um jato de descarbonizante com ela no lugar acelerando lá e tal, nunca fica 100%. E outra que não foi programado, né? Não foi feito o procedimento de programação depois. Olha do outro lado. Olha como é que tá essa borboleta do lado de trás. Ah, Denis, mas a borboleta aqui no centro dela aqui, ó, não atrapalha o controle de marcha lenta, realmente não atrapalha. Então essa sujeira que está aqui atrás da borboleta aqui, ó, nessa parte do centro, não atrapalha. Mas a sujeira que está na parede aqui, ó, que tá tudo sujo, ó, o tanto de sujeira que ainda tem na parede aí, ó. Tá vendo a borboleta lá próximo da sujeira? Ali é o controle de marcha lenta. Vai atrapalhar do mesmo jeito. Ali tem que estar extremamente limpo. Olha a parte de baixo. Olha a sujeira. Tá vendo esse veio mais limpo aqui, ó? Tá vendo aqui essa parte mais limpinha que tá aqui? Por que essa aí tá a parte mais limpinha? Questão de lógica, olha só, vou afastar aqui, ó. Aí a câmera, ó. Questão de lógica, ó. A parte limpa tá ali embaixo, o corpo lá fica nessa posição aqui, ó. Ele fica montado lá, assim, mais ou menos nessa posição na diagonal, certo? Então, qualquer... Deixa eu apoiar ele aqui assim na caixa do filtro de ar aqui, ó. Vai ficar mais fácil de explicar. Ó. Qualquer descarbonizante que eu pulverizar aqui, qual é a tendência por inércia do descarbonizante? É bater lá na borboleta e tudo escorrer aqui para baixo, ó. Então, todo descarbonizante que você aplica aqui, ele vai escorrer para baixo e vai escorrer nesse sentido aqui, ó. Escorrendo nesse sentido aqui para baixo, olha onde vai estar lá, ó. Então ele está mais limpo porque a maior concentração de descarbonizante se reúne aqui na parte baixa da borboleta e escorre lá para dentro. Aí por isso que criou esse veiozinho mais limpo ali, ó. Por isso que criou aquele veio mais limpo lá. Mas a sujeira ainda está toda lá, ó. Olha lá a borda da borboleta lá. Então é por ali que passa o ar que faz o controle de marcha lenta. Então se você limpa o corpo de forma onde o corpo fica mal limpo, né? Você faz uma limpeza mal executada, o corpo fica mal limpo. O que vai acontecer? A sujeira que ainda resta aqui vai atrapalhar a passagem de ar, que vai fazer o controle de marcha lenta. Então você vai ter um carro que vai ficar oscilando a marcha lenta, ele vai ficar acelerando, desacelerando, acelera, desacelera. Vai ficar, ou vai ficar acelerado demais, porque a injeção eletrônica vai tentar corrigir isso, e o que ela vai fazer? Ela vai avançar o ângulo de abertura da borboleta para possibilitar a passagem de ar, e ela pode segurar a borboleta um pouco mais aberta para que ele consiga manter o carro funcionando. Então, pode ser que seu carro fique mais acelerado. Pode ser que a injeção eletrônica não tente fazer isso, e aí, né, porque isso tudo vai depender da condição da sujeira e de quanto volume de ar está passando ali. Pode ser que ela faça o quê? Que o carro fique querendo morrer, querendo apagar. Aí você liga o ar-condicionado, o carro morre de vez, porque eu já vi isso acontecer. Já vi acontecer do carro oscilar, do carro ficar acelerado, do carro ficar morrendo. Já vi acontecer dele ficar... ele acelera até 2.000 giros, cai para 900. Acelera até 2.000 giros, cai para 900. Ele fica acelerando sozinho. Então são vários os comportamentos que você vai ter se você limpar um corpo desse e não fizer a programação dele, né? Ou se você fizer uma limpeza mal sucedida e ainda não programar. Ou se você fizer uma limpeza mal sucedida e programar ele com ele ainda sujo. Você vai ter comportamentos estranhos. Então, corpo de borboleta com acionamento 100% eletrônico, você não tem um cabo de aço aqui para poder abrir aquela borboleta ali, ó. Então, o corpo de borboleta com acionamento 100% eletrônico, o que acontece? Você precisa, no momento da limpeza, garantir primeiro o quê? Primeira coisa, que ele tem que estar extremamente limpo.
Não é extremamente limpa aqui por fora, aqui assim não. Aqui por fora não interessa. Limpar aqui por fora é uma questão de estética. A gente dá um banhozinho, a gente limpa tudo, porque a gente gosta de ver tudo bem, muito bem limpinho. Mas a limpeza mesmo que interessa para o corpo de borboleta é aqui no interior dos dois lados, aqui e aqui, tá? Essa parede todinha aqui, a parede todinha aqui de dentro, a borboleta desse lado, a borboleta do outro lado e o mais importante, além da borboleta, das suas faces, né? Essa face ou essa face. Mais importante ainda é o que? É a borda ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu tentar abrir e segurar aqui, só um minutinho, pera aí. Deixa eu acionar ela manualmente aqui. Aí. Opa, eita. Desculpa aí, galera. Ó, vamos lá aqui, ó. O mais importante é a borda da borboleta. Tá vendo aí a sujeira na borda da borboleta? Olha só aí, ó. Olha o que tem de sujeira acumulada nessa borda aí, ó. Tá vendo? A borda aqui e na borda do outro lado também, ó. A sujeira acumulada na borda do outro lado. Então, o mais importante é estar limpo isso aí, ó. A borda da borboleta e a parede do corpo, lá onde a borboleta fica próxima, lá onde a borda da borboleta fica próximo da parede do corpo. Tá certo? Então isso aqui é muito importante. Não adianta lá tocar descarbonizante e achar que vai ser feliz, não. Que nesse caso desse modelo de carro aqui, não vai não. Aqui para ficar top 100%, programação fina, carrinho funcionando lindo, daquela forma que você liga o ar-condicionado, o ponteiro do RPM mal se mexe no painel, tem que tirar o corpo fora, limpar ele igual a gente vai limpar aqui e programar ele da forma que a gente vai programar. Que mais para frente no vídeo vocês vão ver eu programando esse, vocês vão ver o que tem que fazer para programar esse carro, tá certo? Então beleza, aqui tudo vai sofrer uma limpeza, né? Menos o tensor, a gente vai trocar. Aqui é a porca daqui, que a gente tem que tirar. Aqui tem que soltar aqui para descer o motor, para aparecer aqui na caixa de roda, ó. Para aparecer na caixa de roda, bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Olha lá. O local lá onde tem a rosca do parafuso que prende o tensor. Esse parafuso aqui é o parafuso original daqui. E aqui cortaram a ponta dele. A gente sabe que esse parafuso tem uma ponta a mais que não tem rosca. Tem uma ponta aqui mais ou menos uns meio centímetro aqui para cima, que a rosca é lisa, né? Não tem rosca. Aqui cortaram e esmerilaram a ponta dele. A gente vai lavar ele, eu vou mostrar ele depois que ele estiver limpo. Agora a gente vai fazer a regulagem de válvula 0,20, 0,25, né? E vamos prosseguir aqui com a revisão. Válvulas reguladas 0,20 na admissão, 0,25 no escapamento. Toda a superfície do cabeçote limpa, já no ponto esperando vir a tampa de válvula para fechar tudo aí. Jogo de velas, limpamos as pontas, limpamos a parte externa toda, ponta ignífera, tudo bacaninha. Conferimos a abertura do gap, tudo show de bola. E é isso aí, vamos colocar as velas, torqueá-las, 25 Nm cada vela. Já vamos deixar apertado. Nossa peça, o tensor que está cheio, que está faltando só o tensor para a gente poder montar aqui, já chegou lá no nosso fornecedor de peça, ele já está mandando para a gente. E aí, enquanto isso a gente vai adiantando o restante aqui em cima. Velas já no lugar e no torquímetro 25 Nm. É só puxar. Show de laboleta. Turma, à medida que as peças vão sendo liberadas da lavagem, a gente seca e já vamos montar para adiantar o serviço. Válvula já está regulada, 0,20, 0,25. Superfície já toda limpinha. As velas já instaladas e torqueadas, igual vocês viram aí. Agora tá aí, junto com tampa de válvula original Honda. Já chegou o tensor da INA. Já chegou. A tampa de válvula tá aí. Eu vou já montar a tampa e já vamos começar a agilizar a montagem do tensor. E aí, turma, e esse corpo de borboleta agora?
tá limpo, né? Olha, agora sim é um corpo de borboleta limpo. Se a gente acionar aqui a borboleta aqui com a mão aqui, ó, ó. Olha a parede da borda da borboleta, tá vendo? E a parede lá do corpo também, limpinha. Então agora nós temos um corpo de borboleta realmente limpo. E depois que tiver programado lá vai ficar só o ouro. Bom, turminha, ontem eu tava trabalhando nesse cara aqui à tarde, a gente tava montando, enquanto o tio Dick tava lavando as peças, eu tava montando, né? Então a gente colocou o tensor novo lá no local, peça nova. Colocamos a correia nova. A correia que tá usando aqui é aquela é uma correia da Continental, onde a parte dos frisos ela é teflonada, ela é branca. Aí montamos a tampa de válvula, aí limpei as velas, coloquei as bobinhas, as velas, tudo mais, torquei tudo certinho. E aí o que acontece? Aí até a parte que vocês assistiram tudo que eu filmei, eu tava fazendo. E aí eu lembrei que ontem era dia do meu dentista. Aí eu tive que sair voado. O tio Dick montou a flauta dos bicos pra mim, colocou o corpo no lugar, montou a caixa do filtro de ar e fez a reprogramação. E aí eu falei pra vocês que eu ia falar sobre a reprogramação. Então eu vou explicar agora para vocês detalhadamente como que funciona a reprogramação de corpo de borboleta desse Civic de 8ª geração, daquele Civic de 9ª geração, dos Honda Fit, os que são com corpo 100% eletrônico. Esse meu aqui não é, esse aqui é acionamento a cabo de aço, né? Esse aqui, o corpo de borboleta dele tem um cabo de aço que aciona a borboleta. Mas ele tem o reset de parâmetros autoadaptativos, só não tem readaptação do corpo por conta porque o acionamento dele é a cabo, né? Agora o outro Fit lá, o de 3ª geração que está dentro da área de operações lá, ele é acelerador 100% eletrônico, né? O corpo de borboleta é igual do Civic aqui, ó, igual daquele Civic lá, não tem um cabo de aço que acelera a borboleta, né? É tudo controlado eletronicamente. Você tem um pedal de acelerador que ele é eletrônico, ele é um potenciômetro, né, de cópia, um potenciômetro de cópia, porque ele copia o movimento do pedal do acelerador, ele copia o movimento que você faz no pedal do acelerador. Então é um potenciômetro de cópia, ele vai copiar o seu movimento do seu pé, a dosagem da aceleração que você está enviando, e vai mandar isso para o módulo, o módulo manda para o corpo de borboleta, e lá dentro do corpo de borboleta ele faz a recópia, né? Ele copia o movimento que foi executado lá no pedal de acelerador para acionar a borboleta. Então o que acontece? Nesses casos é preciso fazer a readaptação do corpo de borboleta. Aqui eu estou falando de Honda. O vídeo é de Honda, eu estou falando de Honda, não estou falando dos outros carros. As outras montadoras, os outros modelos de carro que também tem corpo de borboleta 100% eletrônico, eles também dependem de fazer programações. Só que isso varia de carro para carro, de montadora para montadora, de modelo para modelo, né? Tem carros, por exemplo, que para programar o corpo de borboleta você não precisa nem do scanner, é só deixar a ignição ligada por 1 minuto. Exemplo, GM Astra. GM Astra, você liga a ignição e deixa ela quieta. Depois de uns 30 segundos, 40 segundos, você vai escutar o corpo de borboleta fazendo os barulhinhos, a borboleta batendo, ele lá fazendo o ajuste, conferindo o ajuste. Então, lá quando você entra com o scanner no Astra, você não vai ter lá readaptação da marcha lenta, não vai ter esse parâmetro lá para você readaptar, porque a readaptação é feita só com a chave ligada. Então, alguns carros você não precisa fazer isso via scanner, é só deixar a chave ligada. Não me perguntem quais são, porque eu não sei todos de cabeça, tá? Eu sei que vai surgir gente aí perguntando, e o meu carro que é um carro tal, faz com scanner ou faz sem scanner? Não adianta me perguntar, porque eu não sei todos de cabeça. Isso aí a gente só vê na hora da manutenção, quando a gente pluga o scanner no carro que a gente vê que não tem o parâmetro, aí a gente começa a observar e ver como é que é feita a programação daquele carro, né? Quando não tem, quando não possui essa readaptação do corpo borboleta no scanner, ou ele faz com a chave ligada, né? Depois de 1 minuto, 30 segundos ali de chave ligada ele faz, ou
ele é automático, você dá a partida e deixa ele funcionando e deixa ele até disparar o eletroventilador ali umas 2, 3 vezes e aí ele adapta, que é no caso do Fuso, né? Ford Fuso 2010, 2011, ele não tem no módulo de injeção que eu me lembro de cabeça, ele não tem a readaptação do corpo borboleta, ele tem só o reset de parâmetros autoadaptativos, que você faz esse reset e aí você dá a partida no carro e deixa ele adaptar. Então eu subentendo que dentro desse reset que é feito dos parâmetros autoadaptativos, já faz o reset da borboleta e já abre ali a janela de configuração da marcha lenta. Então o próprio módulo faz isso só. Aí você dá a partida no carro, deixa para lá, deixa o carro funcionando e aí ele vai e adapta sozinho. Mas tem alguns sistemas que depende de você executar esse tipo de comando. Você precisa, é necessário. Se aparece no scanner lá, é porque tem a necessidade de você clicar no reset para fazer o reset, depois clicar na readaptação para readaptar aquele corpo, tá certo? Eu vou explicar para vocês agora, só que eu vou entrar ali para dentro do carro, porque aqui nós temos barulho desse motor, tem barulho daquele motor lá, porque tá tudo em fase de teste aqui, né? Para a gente poder finalizar e entregar para os clientes. Então deixa eu vir para cá. Eu vou preparar a câmera aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, turma, vamos lá. Por que é necessário fazer a readaptação do corpo de borboleta? À medida que ela vai sujando, à medida que vai acumulando sujeira na borboleta, na borda dela, e aquela parede do corpo ali, onde a borboleta fecha bem próximo ali, essa sujeira tende a atrapalhar o fluxo de ar que entra na borboleta ali quando o carro não está sendo acelerado. Igual nesse momento que o carro está ligado aqui, que ele não está sendo acelerado, a borboleta está fechada, só que ela está com um grau de abertura, aqui agora como ela está limpa, então ela está com um grau de abertura de 1 grau, né? A abertura dela, o valor de abertura em ângulo, tá 1 grau de abertura, para que se tenha a marcha lenta objetiva do motor. À medida que vai juntando uma sujeirinha ali, o próprio sistema de injeção eletrônica do carro vai detectando a dificuldade de manter o veículo naquela marcha lenta ideal, com aquele 1 grau, porque a sujeira está atrapalhando. Aí o que acontece? O sistema vai fazendo regulagens de forma automática para ir avançando gradativamente e numa escala bem pequena, vai avançando a abertura do corpo para que se permita a passagem de um fluxo de ar que dê para controlar a marcha lenta. Essa passagem do fluxo de ar ela é dosada baseado em vários cálculos que a injeção eletrônica faz, que recebe dados dos sensores do motor para poder gerar uma mistura estequiométrica perfeita para ter uma queima perfeita dentro do motor. Então imagina que se eu estou injetando uma determinada quantidade de combustível, precisa de uma determinada quantidade de ar para fazer essa mistura ficar perfeita para manter o motor numa marcha lenta ideal. Se a borboleta vai sujando e vai dificultando a passagem desse ar, então eu vou tendo uma mistura cada vez mais rica, porque vou continuar injetando a mesma coisa de combustível, mas o ar está entrando, está ficando escasso. Aí a central de injeção é obrigada a fazer um ajuste no corpo de borboleta para aumentar o ângulo de abertura da borboleta para permitir a passagem de ar, uma vez que a borboleta está ficando suja, contaminada de sujeira em volta dela. E aí com o tempo, a contaminação vai acumulando, ela vai avançando o ângulo de abertura. Suja mais, ela abre mais. Suja mais, ela abre mais. Se o dono do carro não faz uma manutenção nunca de limpeza desse corpo, vai chegar um momento que o ângulo de abertura vai ser tão grande que o carro vai começar a acelerar sozinho. Por quê? Porque ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai abrindo. Daqui a pouco a borboleta vai estar num estágio de abertura que o sensor de posição de borboleta vai começar a informar para o módulo como se fosse não uma abertura que o módulo esteja controlando. É como se fosse uma abertura assim, de aceleração. É como se tivesse alguém acelerando o carro, para vocês entenderem. Então o que acontece? Ele vai informar isso lá, vai chegar a hora que o carro vai ficar mais acelerado. Ixi, meu carro está muito acelerado, o que pode ser? Às vezes pode ser uma entrada falsa de ar no motor, mas às vezes pode ser só uma borboleta extremamente suja. Aí precisa fazer o quê? Um procedimento de limpeza. Mas quando o carro não chega nesse estágio de estar bem acelerado, o que acontece? Ela está suja, o ângulo de abertura está lá em 3 graus, por exemplo, e o motor está na marcha lenta certinho. Aí você vai lá e limpa a borboleta, faz aquela limpeza só tocando um descarbonizante ali, que não limpa tudo, né? Nunca limpa 100%. E aí o que acontece? Você vai ter uma borboleta mais ou menos limpa
com a memória do módulo, que ele registrou que ele precisava ter um ângulo de abertura num determinado grau, vamos usar o exemplo de 3 graus de abertura, para que tivesse a marcha lenta objetiva do motor correta, né, porque a borboleta estava suja antes. Aí vamos imaginar que o cidadão foi lá e limpou a borboleta. Aí o que acontece? A limpeza tirou toda aquela sujeira e aquela contaminação que estava nas paredes ali, nas proximidades entre a borboleta e a parede do corpo. Então, se tirou aquela sujeira, no lugar da sujeira ficou o quê? Ficou o espaço vago. Concorda comigo? Que ficou um espaço vago. Aí nesse espaço vago vai passar muito ar. Então, como o corpo de borboleta, como o sistema estava habituado a trabalhar com a borboleta com grau mais aberto, 3 graus, por conta daquela sujeira, se a sujeira não existe mais, vai entrar muito ar. Isso vai fazer com que o carro acelere bastante. Aí faz com que o sistema vá lá no corpo e dá uma fechada na borboleta. Aí ele tende a cair. Aí ele fala assim, pronto, caiu a rotação, agora eu vou voltar para os meus 3 graus de abertura, que é para controlar a marcha lenta. Aí ele volta a borboleta para 3 graus de novo, aí o motor acelera. Aí ela vê que o motor está acelerando, aí ela vai lá, fecha a borboleta, aí o motor cai a rotação, a central vou voltar para o ângulo de 3 graus de novo, aí volta, o motor acelera de novo e fica nessa frescura, aí seu carro fica oscilando a marcha lenta. Sua marcha lenta fica oscilando, porque fica uma briga intensa entre o módulo de injeção e o corpo de borboleta e a rotação do motor, tentando fazer o ajuste. Só que aí o módulo ele leva um certo tempo para que ele consiga entender que ele não precisa mais daqueles 3 graus de abertura de borboleta para manter o motor na marcha lenta objetiva. Aí o que vai acontecer? Ele vai demorar muito tempo para ele perceber e ajustar isso. Você vai ficar muito tempo com o carro acelerando. Essa aceleração toda, isso vai te consumir um combustível absurdo. E aí não é legal. Então para isso que existe o quê? Que existe o reset dos parâmetros autoadaptativos, onde você vai lá e zera todos os parâmetros que são de correções automáticas que o sistema faz. Você volta todos para o valor padrão de fábrica. Teoricamente você zera, né, os valores, vamos dizer assim. E aí você faz a readaptação do corpo de borboleta, que é o quê? Nada mais, nada menos que falar para a central de injeção a seguinte coisa: central, trabalhe com o parâmetro do corpo de borboleta para marcha lenta em grau inicial, em grau 1, ou seja, 1 grau de abertura. Ou seja, entre outras palavras, para ficar mais fácil o entendimento, você simplesmente fala para o módulo assim: módulo, eu limpei a borboleta, ela está limpa, não precisa mais trabalhar com ângulo avançado de abertura. Pode trabalhar com o ângulo de uma borboleta limpa, como se fosse uma borboleta que acabou de sair da fábrica. É mais ou menos assim que acontece. Então, quando você vai lá e reseta, você baixa o valor de abertura do ângulo, e aí o sistema vai fazer o quê? Vai fazer aquele trabalho de fazer todos os ajustes que precisa para deixar aquela marcha lenta top. Para isso, no caso aqui do Honda, do Civic e em vários outros carros, você precisa fazer essa configuração com o motor frio, tá certo? Nada de tentar programar com o motor quente, principalmente linha Honda, porque não funciona. Ele não aceita o ajuste, ele não faz o ajuste se o motor tiver com a temperatura alta. Ele não vai fazer o ajuste do corpo de borboleta. Então o que acontece? Você precisa estar com o motor em temperatura ambiente, ou seja, antes de funcionar o carro a primeira vez do dia, né? Se o carro tiver dormido na oficina fazendo manutenção, né? Ou que no caso de uma regulagem de válvula precisa, né? O carro chega hoje, começa a desmontar tudo hoje, fazer as limpezas, lavagem, tudo. Aí amanhã que vai regular as válvulas. Aí regula as válvulas, amanhã faz a regulagem de válvula, tudo tal, bacaninha. Aí o que acontece? O carro dormiu na oficina de um dia para outro, então o motor chegou naquela temperatura ambiente. Muito top para regular as válvulas e muito top para fazer o ajuste do corpo, né? Então você precisa ter o motor em temperatura ambiente, frio, borboleta extremamente limpa, assim como mostrado no vídeo. Aí você vai lá e faz, né, no caso do Honda aqui, que é o caso do vídeo, você vai lá e faz as duas ações. A primeira ação, nessa ordem tem que fazer, tá? A primeira ação, reset dos parâmetros autoadaptativos ou
reset da adaptação do motorista, né? Isso vai depender do scanner que estiver sendo usado, aí a frase muda, mas vamos dizer assim, a função que aquela aplicação vai fazer é a mesma, é resetar os parâmetros. Então você faz o reset dos parâmetros autoadaptativos e depois você faz a readaptação do corpo de borboleta ou readaptação da marcha lenta, vai depender do scanner também. Então o que acontece? Você fazendo você executando essas duas aplicações dentro da central de injeção, esses dois comandos, né, são programações, você executando essas duas programações, depois disso, você vai dar partida no carro, sem acelerar, sem pisar no acelerador, sem nada, você vai dar partida no carro, e vai deixar ele funcionando em marcha lenta até o motor aquecer e disparar o eletroventilador 2 vezes. Por que isso? No caso do Civic G8 e do Civic G9 1.8, o corpo de borboleta passa por ele uma linha que traz uma parte do líquido de arrefecimento que passa por esse corpo. Ou seja, à medida que o motor vai aquecendo o líquido de arrefecimento e esse líquido vai lá no corpo e esquenta o corpo. Então o que acontece? O corpo de borboleta ele aquece junto com o motor. Então, na hora dessa adaptação, a central de injeção ela precisa fazer essa adaptação desde motor frio até o motor ficar quente, temperatura ideal de trabalho, disparar os eletroventiladores ali. Ela precisa desse período para fazer a adaptação. Por quê? Porque todo metal, todo alumínio, né, ferro, seja o que for, até mesmo plástico, quando é submetido a calor, a temperatura, né, ocorre o que chamamos de dilatação, que é a dilatação térmica dos materiais. Então você vai ter um corpo de borboleta que ele vai sofrer uma dilatação. Essa dilatação pode interferir nas medidas do diâmetro da borboleta, do diâmetro interno das paredes onde fica a borboleta. Isso pode alterar parâmetros que vai interferir naquela fina película de ar que passa entre a borboleta e o corpo de borboleta, né? Entre a parede do corpo e a borboleta. Então é necessário que essa programação seja feita desde motor frio até o motor aquecido, porque o corpo aquece junto e todas as mudanças que o corpo sofrer, a central de injeção ela vai fazer a adaptação daquela marcha lenta acompanhando gradativamente a mudança de comportamento do corpo, seja em abertura ou seja em dilatação térmica dos materiais. Então o que acontece? Você vai ter ali um período onde o carro precisa ficar sem ser acelerado, sem estar acelerando, ninguém pode estar acelerando o carro, né? Você está adaptando a marcha lenta, você não está adaptando a aceleração. Então é carro parado, motor ligado, regime de marcha lenta sem acelerar. O carro de motor frio até ele aquecer e disparar o eletroventilador 2 vezes. Aí ele vai adaptar a marcha lenta. Após isso, o que você faz? Você pode entrar no carro, você pode dar 2 aceleradas se quiser até o corte de giro e soltar, para ele poder abrir a borboleta ao máximo e fechar ela. Se você não quiser fazer esse procedimento também não precisa, né? Mas o que você precisa é que depois que o eletroventilador do motor acionar pela segunda vez, que você desligar a ignição, você precisa aguardar 1 minuto com a ignição desligada, que é para o sistema salvar tudo que ele configurou no carro após aquele período de funcionamento. Porque vocês lembram que você primeiro fez o reset do ajuste, o reset dos parâmetros autoadaptativos e depois você fez o reset da adaptação do borboleta, né? A readaptação do corpo borboleta. Então você executou os 2 comandos. Então o carro fez vários ajustes eletrônicos para manter aquele motor funcionando top. Então quando você desliga, vai ter um momento do check-out da central e ela precisa salvar todas essas informações dentro dela ali, né? A redcam do carro ainda fica mais uns 5 minutos trabalhando, mas 1 minutinho que você deixar o carro desligado é o essencial para salvar essas informações de marcha lenta que você acabou de configurar no carro. Então a dica é: limpou o corpo de borboleta 100% eletrônico, linha Honda, que é no caso do vídeo, pegou o motor frio antes de funcionar ele a primeira vez do dia, reset de parâmetros autoadaptativos, readaptação do corpo de borboleta, dá a partida no carro,
deixa funcionando até disparar o eletroventilador por 2 vezes. E aí pronto. E aí desliga o carro, aguarda 1 minuto e seu carro vai estar programado. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu virar a câmera aqui. Olha lá, ó. Esse carro o cliente reclamava que ele estava acelerado, que oscilava, isso e aquilo. Olha como é que tá agora. A marcha lenta ali no ponteiro paradinho. Vou dar uma acelerada. E ele volta para o seu ponto de repouso de marcha lenta ali, ó. Vou ligar o ar-condicionado. Você viu que o ponteiro mal se mexeu? Vou desligar. Vou ligar o ar-condicionado de novo. Você viu que o ponteiro está paradinho, mal se mexe? Ele dá uma leve, muito leve osciladinha, porque o compressor do ar-condicionado aplica uma certa carga no motor quando você dá a partida no ar-condicionado. Vamos dizer assim, quando você liga o ar-condicionado. Ó, desliguei. Vou de novo. Ó, ligou lá o compressor. Aqui ele demorou a ligar porque o ar dele tá gelando horrores. Esse carro aqui, acho que se eu ficar aqui dentro eu vou gripar. Se eu ficar muito tempo com esse ar aqui ligado eu gripo, porque o ar do cliente que tá funcionando perfeitamente. Mas você vê que ele não oscila, né, ó. Ó, liguei, só ligou o ventilador. Daqui a pouco estrala, ó, estralou o compressor lá e ligou as ventoinhas. Então o que acontece? Quando você liga o ar-condicionado do seu carro, que você vê o ponteiro do RPM ele dando uma queda e voltando, significa que sua borboleta deve estar suja. Aí precisa fazer uma limpeza e reprogramação para ficar estático daquele jeito lá. Tá certo? Então é isso aí, turma. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona, né? O tio Dick fez isso aqui tudo ontem, né? Eu tava no dentista, então não pude estar aqui registrando para vocês. Mas espero que vocês tenham aí entendido, compreendido como é que funciona essa questão do ajuste da borboleta. Essa semana mesmo teve um rapaz de fora de Brasília, eu não lembro qual é o estado agora, que entrou em contato comigo reclamando a mesma coisa. São de cidade de interior e tinha 2 dias que eles estavam tentando programar a marcha lenta de um Civic lá e não estava dando conta. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer com carro quente. Eles estavam usando o Raven Scanner 3, o mesmo scanner que eu uso aqui, e eles não estavam conseguindo fazer a adaptação do corpo simplesmente porque o carro estava quente. E eles compraram, ó pra vocês terem ideia o que eles fizeram lá, né? Não consegue, tenta programar, não consegue, tenta programar, não dá certo, não aceita, o carro fica acelerado e fica oscilando e não dá certo, arrumaram outro corpo de borboleta, colocaram no lugar, tentaram programar e não deu certo, simplesmente porque a falha estava onde? Em tentar programar o motor quente, né? Na minha cabeça, nenhuma programação de módulo de injeção se faz com motor aquecido. Só aquelas que o próprio scanner te informar que o motor precisa estar em determinada temperatura para que se faça aquela programação, tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui assim, só de temperatura, de uma coisa que você tem que ver quando o motor está quente, né? Que às vezes é o que? Nível de óleo de transmissão. Você precisa estar com o motor aquecido, a transmissão tem que estar aquecida a determinada temperatura, aí vai variar de transmissão para transmissão, né? Para poder você checar o nível do fluido e tal. Então, algumas coisas você precisa estar com o carro aquecido para você ver. Mas a grande maioria das coisas, principalmente programações, o interessante é que se faça com o motor frio antes de funcionar o carro, para que o quê? Para que no momento que for fazer aquele ajuste eletrônico, que a central for fazer o ajuste eletrônico, a central pegue o motor frio e acompanhe o motor aquecendo e faça o ajuste dentro dessa fase, desse período de aquecimento do motor, tá certo? E outra coisa que é importantíssima, condição da bateria, tem que estar sempre acima de 12,3 volts, né? A carga top de bateria é 12,6, mas para as programações o ideal é que seja acima de 12,3. Programar abaixo de 12 volts, né? Eu já não gosto muito, eu prefiro trabalhar assim, acima de 12 já tá bom, mas eu prefiro assim 12,3 para cima. A carga da bateria é onde você faz uma programação, né? Porque todos os sistemas vão estar muito bem alimentados, né?
tudo depende da energia da bateria, porque quando você está com o carro frio de manhã, antes da primeira partida, e você está com ignição ligada e o carro com o scanner conectado, a bateria que está alimentando tudo, né? Então ela tem que estar em condições para que ela mantenha a alimentação perfeita, para que saia uma programação perfeita, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha aí pra gente, né? Compartilha aí nas redes dos amigos aí. Um forte abraço a todos vocês e siga a gente no canal Dennis Injetcar, nas redes sociais, @Dennis Injetcar no Instagram, no TikTok, e confere o seu sininho aqui se está marcado em todos, porque tem muita gente que não está recebendo os vídeos porque o sininho não está marcado todos lá, tá? Aí você não recebe todas as publicações, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!